Sou o Padre Jorge, da paróquia de Santa Rita de Cássia, e tenho a alegria de me dirigir a você para o segundo dia do nosso tríduo em preparação à festa de nossa padroeira. Ontem ouvimos a reflexão feita pelo nosso companheiro, nosso amigo Padre Oscar, que falou de Santa Rita como intercessora dos doentes. Hoje, gostaria de propor, nesse segundo dia do nosso tríduo, uma pequena reflexão sobre Santa Rita, intercessora, protetora das famílias. Santa Rita nasceu de pais idosos, que certamente pediram a Deus, de muitas maneiras, que lhes desse a graça de um filho, uma filha. Na mais autêntica tradição da Bíblia, estes acontecimentos são sinais da vontade divina. Também Joaquim e Ana, os pais da Virgem Maria, e também os pais de São João Batista, Isabel e Zacarias, esperaram durante muito tempo pela graça da paternidade, da maternidade. O que liga esses patriarcas bíblicos a estas pessoas de fé, de hoje e de todos os tempos, é que elas têm em Deus um propósito de vida a ser realizado. A família é um sinal do amor de Deus presente nesse mundo. O Papa Francisco tem exaltado esse enlace humano chamado família como sendo o local onde o amor se realiza de forma plena, de forma absoluta. De fato, a família é o lugar para onde a gente quer voltar. Assim deve ser. Por isso, a família precisa ser o local do acolhimento, o local do perdão, da reconciliação, o lugar onde se aprende a rezar. É da família que vem o primeiro amor. Santa Rita nasceu quando seus pais já eram de idade avançada. Certamente trouxe para eles grande alegria. Mas ela, desde o princípio, foi sinal de Deus na vida deles. Primeiramente, o fato de terem concebido, já na sua velhice, uma filha saudável. Segundo, os sinais que marcaram a infância de Santa Rita. O sinal das abelhas, por exemplo. Ainda pequena, no berço, ela foi coberta por um enxame de abelhas que não lhe fizeram mal algum. A abelha, na tradição bíblica, tem um significado muito especial. A abelha é aquela que opera a graça de Deus. A ovelha trabalha para a realização da graça de Deus. Portanto, o sinal do enxame, recobrindo todo o corpo da pequena Rita, significa a graça de Deus sendo trabalhada nela. Ela estava coberta desta graça. O seu crescimento foi marcado pela obediência e pelo trabalho prestado a seus pais. Ela cuidou deles, até que, chegada a hora, seus pais a ofereceram em casamento, como era o costume da época. Santa Rita viveu há mais de 600 anos atrás, numa localidade muito pequena na Itália, encravada no alto de uma montanha. Gente muito simples, hábitos severos, tradicionais. Ela em tudo foi afeita e submissa a seus pais. Isso é muito importante. Nós precisamos hoje resgatar esse sentido de que a família é o local da educação dos filhos. E os pais recebem esta gravíssima responsabilidade de Deus. Não apenas de transmitir a vida, mas de educar aquela vida para a vida. Santa Rita foi educada por seus pais e pôde cuidar deles. Era desejo dela, desde muito cedo, se tornar religiosa, ser consagrada à vida religiosa. Mas, no entanto, seus pais tinham outros planos. É curioso notar como, muitas vezes, nós nos apegamos aos nossos desejos, aos nossos sonhos,
e fazemos qualquer coisa para realizá-los. É sempre bom lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós. E nós, à medida em que nós nos entregamos à vontade de Deus, nós vamos fazendo parte de fato desse plano e as coisas começam a ganhar sentido na nossa vida. Mesmo que não seja um sentido imediato, mas a gente começa a perceber os sinais de Deus na nossa caminhada à medida em que nós nos confiamos a Ele. Rita obedeceu a seus pais e se casou, alguém a quem já fora prometido em casamento havia muito tempo. E aqui, uma nova fase e, na reflexão de hoje, um ponto importante. Um dos aspectos da vida da nossa padroeira foi justamente isto, o matrimônio. Saber viver as diversas dimensões da vida com integridade é sinal de caráter e de maturidade. Rita assumiu o matrimônio e tornou-se de fato esposa, fiel, companheira. A história do seu marido, chamado Fernando, não é assim muito exemplar. Sabe-se que era um homem violento, dado a ações de bravatas, né? É um homem que arranjava encrenca. Também era uma pessoa de uma índole difícil de se conviver. Ciumento, outras vezes violento. Durante todo o tempo em que estiveram casados, Rita rezou pela conversão do seu marido. Vocês imaginem que ele não permitia que ela fosse à igreja. É uma cidade pequenininha, a igreja fica bem ali, pertinho da casa onde eles viviam, mas ele não permitia que ela fosse à igreja. Ela se sujeitou e não deixou de rezar pelo marido. Teve 2 filhos. Os filhos de Santa Rita, a gente poderia imaginar, deviam ser pessoas assim, especiais, bons rapazes. Mas, na verdade, a vida guarda para nós desafios, às vezes, incalculáveis. Os filhos, desde cedo, mostraram ter a índole do pai. Certa feita, por conta de uma disputa, o pai foi vítima de uma tocaia, foi assassinado covardemente. E os seus filhos juraram vingança, mais sangue derramado. Viúva, Rita tinha nos filhos a atenção devida e os cuidados necessários. Mas não somente os cuidados físicos, materiais. Ela rezava por eles, pedia a Deus por eles. Coisa notável de se dizer é que antes da morte do marido, ele de fato se converteu. Ele não apenas permitiu que ela fosse à igreja, mas também ele a acompanhava. Portanto, ainda em vida, esse homem foi capaz de fazer uma conversão na sua vida, na sua história. E nós, olhando para a oração, o testemunho de Rita, podemos dizer, ela intercedeu por ele. Ela o ajudou a remodelar a sua personalidade. Ela o ajudou a limpar o seu caráter, a se transformar. Os filhos, no entanto, de índole também violenta, juraram vingança contra aqueles que mataram seu pai. O olhar atento da mãe, que vai para além das aparências e para além do momento presente, conseguia vislumbrar o destino desses seus filhos depois de sua morte. Nós não nascemos para morrer. É isto que Deus nos ensina em Jesus. Mas nós morremos para ressuscitar. E ao longo desta vida, nós fazemos a escolha do caminho a seguir. O Evangelho nos diz que a condenação é um ato próprio que cada pessoa pode, ao longo da sua vida, abraçar, assim como a salvação. A salvação vem de Jesus. Ele nos quer dar, mas sempre será uma decisão que cada um terá que tomar e, às vezes, até nas coisas menores do seu dia a dia.
Rita pediu pelos seus filhos, pela salvação deles. E pediu a Deus que seria melhor levá-los dessa vida do que permitir que, por conta dessa vingança, do derramamento de sangue, viessem perder a felicidade eterna. Seus filhos morreram de uma doença comum na época, uma pandemia chamada peste negra, que devastou grande parte do mundo conhecido. Rita não pegou a peste, não contraiu a doença, mas seus filhos sim. Ela cuidou deles até o fim. Quando, finalmente, viúva, sem os filhos, Rita fez a experiência daquilo que muitos de nós passamos, sobretudo nos dias de hoje. Essa sensação de vazio, de perda. Ela esteve em situação de depressão. Ao redor da sua cidadezinha, em Rocaporema, existem cavernas no topo de uma montanha, e nós sabemos que ela esteve ali durante algum tempo, reclusa, fechada. Ir para a caverna significa desanimar, desistir. Mesmo que os nossos sonhos sejam eles tão fortes e o nosso desejo de ser feliz tão grande, mas a vida tem um jeito especial, muitas vezes, de quebrar, rasgar e destruir os nossos sonhos, partir o nosso coração. Na caverna, sem perder a fé, porque fé está na ordem da razão. Fé sempre significará uma decisão. Depressão não. Depressão está na ordem da emoção, assim como a angústia, o medo, a tristeza e até o amor estão na ordem da emoção. O que você fará com a emoção é uma decisão sua. Mas a emoção não depende de você. A fé, sim. A fé é uma decisão, está na ordem da razão. Portanto, Rita, apesar de estar vivendo esses momentos de tristeza, não perdeu a sua fé. Teve uma experiência mística. Foi chamada para fora da caverna por aqueles que eram seus santos de devoção. Vejam só, Santa Rita também tinha seus santos de devoção. São Boaventura e São Francisco eram especialmente seus santos de devoção. Tinham feito grandes feitos na sua época, tinham marcado muito a cultura do seu tempo e ela tinha por eles grande admiração, pois ela teve uma visão mística de que estes santos da sua devoção a convidavam para sair da gruta, para viver, para retomar a vida. Deus tem para cada um de nós um plano. Voltando à vida, Rita viu possibilidade de realizar aquele seu antigo e primeiro propósito de vida, que era de ser religiosa. Mas, novamente, a vida lhe disse não. Quase tudo na vida dessa mulher foi rejeição. Tudo o que ela quis foi negado. As freiras não a receberam, viúva, tendo a sua família passado por aquelas situações de violência tão comuns na pequena vila, todo mundo sabia. As irmãs acharam que ela não tinha condições de poder viver a experiência daquela família religiosa. Rita perseverou na oração. E um dos acontecimentos mais extraordinários da sua história foi que, durante um transe, estando fechadas as portas da casa religiosa, as irmãs já recolhidas para dormir, Rita é transportada para dentro da capela. No dia seguinte, quando as irmãs vão para fazer a sua primeira oração do dia, se deparam com ela ali, no estado de transe, orando. As irmãs veem nisso um sinal de Deus e a acolhem, a recebem. Ela se torna religiosa. Família formada com seus pais idosos, filha obediente, fiel, servidora. Família formada com seu esposo, não escolhido por ela, e por seus filhos,
a quem ela amou de verdade e foi fiel. Família religiosa, sua grande opção de vida desde a infância, enfim, realizada. É curioso que, em todos esses momentos da vida de Santa Rita, ela encontrou grandes dificuldades. Não pensem que lá dentro da casa religiosa foi mais fácil para ela. Ela encontrou grandes desafios. Uma religiosa que tinha firme propósito em dificultar a vida dela. Nós conhecemos ali as experiências, como foi para Santa Rita difícil, mas como ela perseverou. A autoridade, muitas vezes, não presta o serviço de caridade devida, mas quando a pessoa tem no seu coração a realizar um propósito divino, nada, nem ninguém a impede de ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. Não importa onde você esteja e sob quais condições você viva, nós podemos ter paz de espírito, viver em paz. Isso é felicidade. Santa Rita morreu com 76 anos de idade. Foi acometida de grave doença. Ela tinha uma asma sufocante. Além disso, a ferida aberta na sua fronte, por conta do espinho da coroa de Cristo, que se lhe fincou na têmpora, esteve aberta e fétida durante todo o tempo em que ela esteve ali no mosteiro, na casa religiosa. Ela incomodava as irmãs com o barulho que fazia à noite, por conta da asma. Ela arfava. As irmãs não queriam ficar perto dela. E também o cheiro pútreo que exalava da sua ferida incomodava as irmãs que cuidavam dela. Vejam quantos sinais, quanta provação. E mesmo assim ela permaneceu fiel ao seu propósito. Servir a Deus, amar o próximo, ser fiel. Nossas famílias hoje passam por especiais dificuldades. O Papa Francisco, nessa sua exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, nos fala das dificuldades que a família dos tempos contemporâneos vivem, mas também nos fala das possibilidades de superação das dificuldades, através do amor, da fidelidade, do compromisso vivido no dia a dia, do enfrentamento comum das dificuldades. Nós somos chamados a ser família. E a nossa casa precisa ser o lugar do amparo, o lugar da acolhida, o lugar do perdão, da misericórdia, da fraternidade, da partilha. Muitos são devotos de Santa Rita, homens e mulheres, de todas as idades. É extraordinário ver como as pessoas têm, pela nossa padroeira, uma devoção especial. Eu imagino que é por conta de que ela suportou, como muitos, as dificuldades que a vida lhe impôs e soube se sobrepor a todas elas, com mansidão, com dignidade. Não mentiu, não enganou, não roubou, não lesou ninguém, não se vingou, não devolveu o mal com o mal. Em tudo, ela procurou agradar Jesus, a quem ela amava de todo o seu coração. Hoje, rezemos pela nossa família. Reze pela sua família, por aqueles que estão na sua casa, aqueles que têm o seu sobrenome, mas também reze pela família humana, do qual todos nós somos parte. Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça de podermos nos sentir assim amados, protegidos, queridos, onde quer que nós estejamos. Nós, os seres humanos, precisamos disso. Diz a música, com muita sabedoria, é preciso amor para poder pulsar e é preciso paz para poder sorrir. Que a nossa casa seja o lugar da paz, onde nós possamos sorrir. Que o perdão seja maior do que qualquer ofensa e que nós possamos ser, para todas as pessoas, um sinal do amor de Deus. Antes de terminarmos essa reflexão de hoje com a oração da nossa padroeira, quero convidar
a todos para participar ao menos de uma das 5 missas que iremos celebrar no dia 22. A partir das 8, depois às 10, ao meio-dia, às 15 e às 18 horas. 8, 10, meio-dia, 15 e 18 horas. Sendo que a missa das 15 horas será transmitida pelo YouTube e também pelo nosso Facebook. Do dia 22, a partir das 11 horas, a comunidade vai servir esse lanche de linguiça que é tão tradicional. O pessoal gosta muito, de fato, é especial. Vai ser feito em forma de drive-thru. Isto é, a pessoa pode fazer a encomenda pelos telefones que estão ali no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, o telefone da paróquia, o telefone do nosso celular próprio para isso. E a pessoa faz a encomenda, faz o pagamento e retira. Não pode ser comido ali no lugar, o momento não permite. E no dia 22, haverá uma feijoada muito boa e também o bolo de Santa Rita. A feijoada serve muito bem 2 pessoas e o bolo de Santa Rita é um presente, é uma delícia. Cuide-se, proteja-se. Podendo, fique em casa. Acompanhe a missa pela rede social, pelo YouTube. A igreja está com uma limitação de ocupação. Nós só podemos receber 150 pessoas em cada celebração. É a lei. E nós nos submetemos porque, de fato, nós consideramos que isso seja sensato, seja justo nesse momento. Tomamos todas as medidas. Tapete higiênico, medição da temperatura na porta, totens de álcool espalhados pela igreja inteira, o devido distanciamento. A comunhão, ela vem dentro de um saquinho plástico e só eu ou o padre celebrante é que abre na hora em que ele vai dar para a pessoa. Não fica exposta. Então, tomamos todas as medidas possíveis e necessárias. Mas nós não podemos abusar. Portanto, se você puder ficar em casa, fique em casa. Proteja a vida. Termino esse nosso encontro fazendo essa oração de Santa Rita, tão conhecida, oração tão querida nossa. Se você não conhece o texto, ou se você tem, vamos rezar juntos. Se não, você ouça, reze no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor, que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao Sagrado Coração de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Faça o seu pedido de graça. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me velarei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Jesus nos ensinou que a oração é a maneira que nós temos de entrar em sintonia com o plano de Deus. E nas palavras de Jesus, o resumo de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que nós precisamos ser para encontrarmos nesse mundo a paz e a felicidade. Como Jesus nos ensinou, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de me despedir e de abençoar você, sua casa, sua família, eu queria apresentar esse cantinho da minha casa, onde eu tenho aqui os meus ícones, os sinais da minha devoção. Em primeiríssimo lugar, Jesus Cristo na sua cruz, o crucificado. Essa cruz me acompanha desde meu 5º aniversário de padre. Foi quando meu pai, pouco antes de falecer, me presenteou com essa cruz. É uma cruz estilizada, eu havia dito a ele do meu gosto por ela e, para minha surpresa, meu pai me presenteou com essa cruz, no meu 5º aniversário de padre. E logo depois ele faleceu. Então, para mim, além do valor de fé, do significado que ela tem, que é inestimável, ainda por ter sido um presente do papai, pouco antes do seu falecimento. Do outro lado, uma fotografia da minha mãe, que faleceu há um ano e que permanece comigo nas minhas lembranças, na minha vida, na minha oração, no meu dia a dia. Eu escuto a sua voz, os seus conselhos. Às vezes eu me pego fazendo as coisas que ela fazia e que eu não gostava. E ali, essa grande pintura, essa obra, a imagem de uma Santa Rita também estilizada. Talvez, digamos assim, mais moderna, mais atual, mas a mesma Santa Rita. O olhar dela está fixo na cruz, que não aparece ali, mas é para a cruz que ela está olhando. Assim como deve ser o olhar de todo fiel cristão, de todo devoto, de todo aquele que ama Santa Rita, por causa de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que vos ama, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz. O Senhor sempre o acompanhe. Graças a Deus.